Olá, nós vamos aqui conversar um pouquinho a respeito de Cabala. Porém, vamos apresentar a Cabala provavelmente de uma forma que ainda não se vê muito divulgar. Nós vamos tentar colocar os ensinamentos de Cabala de uma forma prática, didática, facilmente inteligível e que consigamos, de fato, fazer alguma mudança na nossa vida seguindo os preceitos de Cabala. Bem, mas o que será? O que será que é Cabala? O que é Cabala? Se você procurar na internet, vai achar um monte de definições. Um monte. Mas, em resumo, a Cabala significa o desejo inato de receber que todas as pessoas têm. Se pensarmos um pouquinho a respeito, a primeira coisa que as pessoas vão dizer, falam, uau, então se Cabala é o desejo de receber, então eu sou um cabalista nato, né? Porque ninguém tem tanto desejo de receber quanto eu. Aliás, é o que mais as pessoas têm, é desejo de receber. Porém, não é bem por este lado, né, que as coisas caminham. Na verdade, a Cabala não tem nada a ver com religião, com dogma nenhum. Muito embora a Cabala tenha origem judaica, pelo menos na região, é importante dizer que um pequeno percentual dos judeus são cabalistas. Ok? Não são todos judeus necessariamente que são cabalistas. Tá? Muito bem. De onde veio isto? Né? Para ter um mínimo de história, muito embora é importante conhecer um pouco da história, mas isto não é o mais importante. A gente dá uma pincelada nisto e vamos para aquilo que nos interessa, que é o que nos envolve, nós seres humanos, no dia a dia. A Cabala estuda os ensinamentos sobre Deus, sobre o universo, sobre a criação, sobre o caminho, sobre a verdade. São as revelações de Deus, ou Criador, ao homem. Podemos dizer que é um manual para a vida. Um manual para a vida. A ciência estuda como as coisas funcionam. A Cabala cuida de por que elas funcionam. Tá? Portanto, são complementares. A origem disto, se procurarem saber na internet ou em literatura, não vai achar uma coisa assim taxativa, com uma data de domínio público, mas consta que Moisés, quando recebeu a Torá, recebeu também do Criador a parte espiritual. A parte espiritual é a Cabala.
Esses ensinamentos, lá por volta de 1300 a.C., permaneceram restritos. Ou seja, primeiro que naquele tempo, e até um tempo bem recente, a maior parte das pessoas não sabe ler e escrever, quanto menos interpretar. Mas aqueles ensinamentos ficaram guardados durante séculos e séculos. No século II, já depois de Cristo, um rabino, fugindo da perseguição dos romanos, foi com o filho para uma caverna. E nessa caverna ficou por 10 anos. Shimon Bar Yochai. E durante esses 10 anos, ele foi autorizado, com medo de que aqueles ensinamentos fossem perdidos com um eventual extermínio do povo judeu, ele foi autorizado ao fugir. Ele era um sábio, então ele foi autorizado a escrever. Ao escrever, ele escreveu então um texto gigantesco chamado Zohar. Esse texto, Zohar, é disponível, porém não existe no idioma português, só no inglês e no hebraico, e em outros idiomas, no português não tem. E este é um manual do universo. Então, pegaram todos os ensinamentos da Cabala, colocaram em livros, porém de forma cifrada, de modos que não seria qualquer pessoa leiga que tivesse capacidade de interpretar aquilo. Mas nestes livros, porque são muitos, se não me engano são 22 livros grossos, é um manual do mundo. Como é que funciona o universo? Como é que funciona a Terra? É um manual do mundo, por assim dizer. Muito bem. No século XVI, ou seja, 1400 anos depois, esta obra foi dada a conhecimento do povo judeu. Certo? Mas ficou restrito ao povo judeu. Talvez porque se considerava que o resto da população do Ocidente, no caso, talvez, não tivesse capacidade de interpretar corretamente o texto. Não sei, não sabemos. Mas, no século XX, considerou-se que o homem já estava numa fase de desenvolvimento espiritual e intelectual, com capacidade suficiente para entender e corretamente interpretar os ensinamentos da Cabala. Bom,
E assim chegamos à data de hoje. Como eu disse, a Cabala é o desejo de receber. Porém, este receber, se perguntarmos a todas as pessoas, e eu gostaria que vocês escrevessem aí embaixo, nos comentários, quais são os 3, 4, 5 maiores desejos que cada um tem. Comenta aí embaixo. Tenho quase certeza absoluta que a maior parte das pessoas vão dizer que quer prosperidade, paz, saúde, segurança, bem-estar, alegrias. Ou seja, a maior parte das pessoas, esmagadora, vai dizer que quer coisas não tangíveis. Interessante isso, né? Interessante. A maior parte das pessoas, século XXI, ela quer coisas que não estão à venda. E olha que interessante uma coisa. Lamentavelmente, quanto menor o desenvolvimento intelectual e espiritual, a pessoa quer principalmente bens materiais, certo? Bens materiais. Porque existe uma camada gigantesca de pessoas no planeta que acredita mesmo que a felicidade está na obtenção de bens materiais. Mas não é verdade. Não é assim. Porém, como o bicho-homem é facilmente influenciável, bem, isso é explorado de forma bastante intensa, não é verdade? As pessoas são facilmente atingidas aí por campanhas publicitárias, tal. Todo mundo quer ter. Isso se chama hedonismo. Quando a pessoa acredita que ela precisa obter a felicidade, e a felicidade estar nas coisas, e eu devo obter as coisas sem pensar nas consequências. Pronto. Não é isso? E aí, muitas das pessoas acabam indo para onde? Para jogo, drogas, bebida, prostituição, criminalidade, porque as pessoas acreditam em todo tipo de coisa, talvez não muito sábia. Todo mundo acredita, então, que obter coisas traz a felicidade. Sabemos que não, né? Porém, estes temas individuais, assim, nós vamos, em outros vídeos, nós vamos discorrer a respeito disto. É importante também dizer que, olha que interessante, e vê se você se enquadra nisso, escreve aí embaixo se é ou não é o teu caso, ou se é uma bobagem, não é? A pessoa tem uma compulsão incrível por comprar. Você acredita mesmo que se você comprar o último iPhone, agora sim você será uma pessoa feliz? E você vai atrás de comprar o teu iPhone. Se endivida, mas não sei, né?
Bem, quando você chega em casa, depois de 2, 3 dias, o iPhone já está do lado, como se fosse qualquer outro aparelho. E aí você descobre que ele não te trouxe a felicidade plena. Ou seja, o ter funciona como um flash de fotografia. Talvez os mais jovens não saibam o que eu estou falando. Flash de fotografia e dá aquele ápice, ele dá aquele facho de luz, e a luz é a concretização do nosso anseio. Só que aquele lampejo dura centésimos de segundo. E aí a felicidade acabou. Agora precisamos fazer o que for possível para atingir um novo desejo. Só que tem as consequências daquele. Não é isso? Eu me endividei no cartão, eu usei droga, eu assaltei, eu dei um tombo na empresa, ou eu pedi dinheiro emprestado para a família e não tenho intenção, que não posso pagar. Então, não importa. O que importa é obter a felicidade. E a felicidade não está nas coisas. Portanto, é provável que a felicidade esteja na obtenção de luz. Felicidade plena. Se você pegar um facho de luz, passar ele por um prisma e desmembrar a luz, ele vai se separar em diversas cores. E essas cores, podemos dizer, que são os diversos segmentos da vida onde você deve tomar determinadas atitudes, determinados rumos, para se juntar num único feixe e obter a luz. Isto é Cabala. Todos queremos a luz permanente. Portanto, estudar Cabala significa você seguir os preceitos do Criador para a obtenção da felicidade constante. E nós vamos tentar dizer algumas coisas para como você deve se comportar na vida para obter alguma felicidade, não é? Não espere nada mágico, não dá para ser um TikTok, entende? O TikTok é só o TikTok, tá? É preciso dizer que o caminho é longo e decisões são difíceis. E que existe um número gigantesco de pessoas que são más e que são movidas exclusivamente por ganância. São egoístas, são individualistas ao extremo, pensam cada vez mais em si mesmos, motivo pelo qual, depois de ensaiar anos, eu pretendo gravar uma sequência de vídeos, porque a nossa sociedade está piorando demais, né? O egoísmo, o individualismo, a ganância e o desejo de receber para si mesmo predomina, ok? Então, lembra, Cabala, desejo de receber, e a sociedade está cada vez querendo receber apenas para si mesmo, tá? Isto não vai dar certo. Finalizando este vídeo, vamos dizer que alguns temas fazem parte do estudo de Cabala. A reencarnação faz parte do estudo de Cabala. Portanto, os cabalistas acreditam em reencarnação. A astrologia também faz parte de Cabala, uma vez que estamos
num universo, e vamos falar disso para frente. A meditação faz parte do estudo de Kabbalah, porque a meditação é um caminho que você utiliza para controlar e expandir a sua mente e abrir novas frentes de ação. Finalizando, cada um de nós tem uma chispa divina do Criador. Não importa, não precisa ter religião nenhuma. Se você faz parte deste universo, você tem uma chispa do Criador. E é por isso que você vai encontrar em muitos lugares dizendo que somos todos um. Somos todos um porque todos nós descendemos do mesmo lugar e todos nós, queiramos ou não, temos uma chispa do Criador. E precisamos fazer uso dessa chispa para progredir como pessoas e lembrarmos que todos estamos no mesmo barco. Por hoje acho que é o suficiente. Por favor, se gostou, dê um like, assine o canal. Comente aí embaixo quais são os seus principais desejos de receber. Fique à vontade para interagir. Se souber, terei um prazer enorme em responder. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais.